Olá, olá, boa noite. Deixa eu colocar o assunto de hoje. Agora sim. Vamos aceitar o convidado de hoje. Já vai entrar, alô, alô. Opa, tudo bem? Tudo certo? Grande Felipe, tudo certo? E aí? Tudo bem, tudo bem. Tá Ah, funcionando bem aí, Adriano? Som, tu- imagem, tudo certo? tudo em ordem, tudo certo. Então tá bom. Então, vamos iniciar a nossa transmissão de hoje. Hoje é o quinto episódio da série Como Será o Amanhã. A gente vai falar sobre como será o amanhã da educação. E estou com o Felipe Homem, que ele é diretor da Escola Profissional Fundatec, para a gente bater esse papo aí sobre justamente sobre a educação. Tudo certo aí então, Felipe? Como é que Tudo tá? certo. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse nosso cenário maluco, né? E assim como deve estar para qualquer empresa, né? Então, independente de CNPJ ou CPF, tá todo mundo envolvido aí. Então, eu tô aí à tua disposição. Beleza, obrigado por ter aceitado o convite para participar. Que E eu isso, vou dizer cara, é o uma seguinte, honra. ó. Opa, eu vou dizer o seguinte, ó, quem estiver assistindo, vai apertando o coraçãozinho, que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E eu vou dizer o seguinte também, aperta nesse aviãozinho, envia para uma ou duas pessoas que possam se interessar pelo tema da educação, ou que está estudando, ou que vai começar a estudar, enfim, porque a gente tem bastante coisa que a gente vai falar nesse tópico. A gente vai falar como é que vai ser o ensino, será que vai ser como é que vai ser afetado o ensino presencial? Será que agora vai ser só à distância? Então, tem diversos temas que a gente vai abordar. E eu fiquei sabendo que talvez no final dessa transmissão a gente tenha um bônus para quem estiver participando. É verdade? Procede essa informação? Procede, procede, mas a gente vai falar só no final para manter a galera aí ligada, né, Adriano? Gostei de ver. Então, quem ficar até o final vai ter um bônus por estar participando. Então, vamos lá. Vou pedir para Felipe que tu te apresente, né? Fale quem tu é, o que que tu faz na Fundatec, e daí a gente começa a conversa a partir disso. Tá, beleza. Bom, eu já estou há algum tempo lá na fundação, né? Adriano foi meu colega lá, o Adriano foi docente nosso lá na Fundatec, atuou como consultor lá conosco também. E hoje, que nem eu sempre falo, eu estou o diretor da escola, né? A gente nunca diz que é alguma coisa, porque o mundo muda tão rápido, então, há algum tempo eu estou o diretor lá na escola, né? Desde faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, mas eu tenho contato com a escola como professor desde 2006. Então já é uma caminhada aí que eu tenho junto à escola, acompanhei todo o crescimento dela, né? Desde lá do lançamento, com o primeiro curso que nós tivemos, o curso técnico em qualidade, até a nossa atual formatação de escola, onde a gente tem aí quase 500 alunos e um desafio diário, né? Não só agora em função da pandemia, mas antes já era um desafio, né? Tem aí 500 alunos, quase 80 professores, mais o corpo de colaboradores que atuam conosco, mais supervisores de estágio, porque a gente também tem cursos que tem estágio, né, em hospital. Então é um contingente bem importante de pessoas aí que a gente lida. E agora estamos aí num novo desafio, né, Adriano? Sim, é verdade. Um desafio para todo mundo e a educação que é de fato bem importante para o país, né? Explica, por favor, para quem está assistindo, a Fundatec ela é só presencial, ela é só EAD, é os dois, como é que funciona e como é que as Pois pessoas é. podem se contribuir com os serviços da Fundatec, por favor. Pois então, a escola começou com a ideia do curso de qualidade, porque a Fundatec sempre foi muito reconhecida nessa área de qualidade, né? Certificações de normas, etc. Então, começou com o curso de qualidade presencial. Isso lá em 2005, né? Onde o ensino à distância, né, o online, ainda não era uma realidade tão presente naquele momento. Aí, em 2011, nós credenciamos os cursos à distância. Em 2015, aí credenciamos mais um curso, o curso à distância era o da qualidade também e o da administração. Credenciamos mais o técnico em informática presencial
e o técnico em enfermagem chegou agora em 2015, presencial, né? Esse só pode ser presencial. Até agora, né? Com a pandemia, agora as coisas estão se movimentando. Então nós temos já desde 2011, desde 2005 o curso presencial, desde 2011 a modalidade à distância. Tá? Então, não que a gente já não tivesse acostumado, só que o padrão mudou muito agora. Né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui um pouco. O ensino à distância, da forma como ele estava sendo feito, não vai dar para continuar. Né? A gente viu que tem muita complexidade nisso tudo. Não basta a gente ter tecnologia, plataforma eficiente, mas tem que dar acesso às pessoas. E no Brasil, infelizmente, hoje a gente tem essa limitação grande, né, de inclusão de algumas pessoas à tecnologia por falta de acesso. Às vezes não é só nem a questão econômica, é a questão de disponibilidade de acesso mesmo. Então, muitas vezes a gente acha que a tecnologia pode ser inclusiva, muitas vezes, dependendo do formato como a gente configura isso, ela até pode repelir um pouco o aluno, né? Então, a gente tem que cuidar para que essa parte social também, a escola tenha um cuidado, né? Isso é muito importante. Então, a gente teve que girar a chave agora na pandemia, né? E praticamente passar esses quase 500 alunos nossos com uma modalidade nova. Foi um desafio porque, né, vamos pensar assim, Adriano, nem os professores, nem os alunos, que estavam, principalmente os que estavam mais acostumados com a modalidade presencial, não estavam preparados, nem com a tecnologia e nem com o método, porque o ensino à distância ele requer uma disciplina muito maior do que o presencial, né? Ele exige, por mais que tu possa muitas vezes ter a facilidade de fazer as coisas no teu tempo, mas tu vai ter que dedicar aquele tempo. É diferente para aquela agenda que tu tem lá de 3 horas e meia, 4 horas todo dia, indo para uma sala de aula, em que praticamente tu é obrigado a assistir ali, né? Então tu tem que ser muito disciplinado no ensino à distância. Então tem vários entraves aí que é cultural e que a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? Não é simplesmente uma coisa automática que a gente consiga fazer de um dia para o outro. Não é bem assim, tá? Perfeito, ainda mais que a gente tem, bom, tem gente que se matricula no presencial porque quer aquela disciplina, aquele curso de forma presencial, e tem gente que se Exatamente. matricula no EAD, no ensino à distância, porque quer ter nessa modalidade. A partir do momento que a pessoa se matricula, ela já sabe como vai lidar, então ela É, pode reservar um espaço em casa, um horário em casa, só que agora é todo mundo junto, tá todo mundo em casa, ou grande parte das pessoas em casa, então ninguém, não que todo mundo tenha essa capacidade, eu tenha conseguido separar um tempo para, enfim, tem gente que está trabalhando na peça do lado ou no mesmo ambiente, então complica tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo. E a gente tem pessoas que têm computador turbinado com mais de uma tela e tem pessoas que têm o é, celular com a tela trincada para fazer e receber a mesma aula, fazer as atividades. Como é que é. vocês estão vendo essa diferença e como é que vocês estão tentando lidar com esses diferentes acessos das pessoas, essas diferentes disponibilidades? Esse é o grande desafio, né, dentro do cenário todo, Adriano, porque assim, ó, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. As instituições de ensino como um todo, né, às vezes a gente fica tentando prever futuro ou pensar no futuro, só que muitas vezes as instituições de ensino nem chegaram ainda no presente, né, no século XXI. Até por ter uma regulação muito forte. Isso é uma coisa bem do Brasil, assim, né? Tem uma regulação muito forte em cima do ensino, que por um lado é importante, porque se tu não regula, de certa forma, o ensino, principalmente online, ele perde muita qualidade. E já existe no mercado um estigma do ensino à distância ser um ensino de baixa qualidade, até porque as instituições oferecem a baixo custo também, né? E fora a questão que tu comentaste aí, que é importante, que é dar acesso. Então, muito parte da instituição nesse momento em tentar entender a realidade de cada aluno, tratar caso a caso. Eu sei que para instituições maiores isso deve estar sendo muito mais complexo, mas na nossa realidade, que foi o que tu perguntou, a gente tem conseguido tratar caso a caso. Então, eu tenho aluno, por exemplo, em disciplinas minhas,
que não são de curso à distância, são de cursos presenciais, e que em dado momento dizem: "Ô, professor, eu não tenho como postar atividade no portal". Eu digo: não tem problema. Tu vai fazer numa folha de caderno, à mão, vai tirar uma foto e mandar para qualquer colega teu que tu tem aí que possa me encaminhar isso. Então, assim, ó, o coletivo está sendo muito importante agora, entre eles, né? E o ensino, para funcionar, o ensino online em especial, né, ele vai ser híbrido, não adianta, isso a gente não vai fugir. Tá? A crise, a gente estava postergando, eu falo todas as instituições de ensino, né? Muitas vezes postergando a possibilidade de mudar o mindset e ir para o online de uma forma ou outra. Então, a crise fez com que a gente, dessa vez, fosse meio goela abaixo o negócio, né? Agora vai ter que acontecer. Bom, então, para isso a gente está se adaptando, tanto as escolas quanto os alunos. Mas o ensino vai ser híbrido, não adianta. Aquela pessoa que hoje tentar se matricular, e hoje eu falo porque é num cenário de curto prazo, porque ela não gosta de fazer atividade à distância, etc., vai ter que repensar. Porque vai ter uma carga, obviamente, presencial, principalmente para os cursos técnicos ou de ensino superior que requer um desenvolvimento de alguma competência mais técnica, né, do saber fazer, de meter a mão na massa. Eu trago muito exemplo do nosso curso de enfermagem. Não tem como fazer um curso online de enfermagem, impossível, né? Tu tem que ter o estágio, tu precisa fazer as atividades, mas grande parte dele vai ser online. Então, a maioria das escolas vão trabalhar com a questão híbrida. E o governo, que é o órgão regulador, seja nos três níveis, nas três esferas, né, eles vão ter que mudar o mindset deles também. Porque senão a gente vai ficar muito para trás. Tu me comentaste, até tu me colocou para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o que saiu, a resolução que saiu do Ministério da Educação, né, ontem, que expandiu o prazo para o ensino online nas universidades federais até o final do ano. E isso eles não estão enxergando como uma coisa que é uma situação momentânea. Até o prazo do final do ano pode ser, mas eles vão e já estão estudando, já existem comitês, tanto no MEC quanto na Secretaria de Educação aqui do Estado, para rever os programas, né? Para rever os currículos, porque não vai ter como a gente escapar, né? E não é só a questão do corona, vai ter uma mudança de cultura mesmo das pessoas se preservarem mais, né? E conseguirem fazer mais coisas de forma online. Não é à toa que o home office está aí, que essa questão das teleentregas aumentaram bastante. Isso vai mudar a forma como a gente vive. Não pelo medo do corona, mas porque a gente vai criar novos hábitos. Novos hábitos, né? Então, acho que vai ser por aí. Sim, tem algumas mudanças que a gente vê que parece que vão ser definitivas e outras que vão ser pelo menos enquanto durar essa situação, tem que se adaptar. E, assim, com relação, por exemplo, ao ensino superior, que geralmente é por semestre, se parar, entre aspas, um semestre, faria no outro e segue o rumo. Agora, com relação a outros tipos de ensino, como algum tipo técnico que é contínuo, ou até mesmo o ensino fundamental, como é que fica esse ano? Porque, teoricamente, seria um ano perdido. Por exemplo, quem está na quarta série, quem está na oitava série, ou algum outro tipo de curso que é sequencial, teria que no ano que vem estar no próximo nível, mas não conseguiu, ou a gente acredita que não vai conseguir absorver da mesma maneira. Como tu comentou, tanto a pessoa que está recebendo não está preparada, quanto a pessoa que está ensinando também não está preparada. Então, junta essas duas situações. Porque ela vai ter que avançar para o próximo nível, mesmo não tendo absorvido da forma adequada o nível anterior. Como é que está funcionando? Como é que tu vê a nível o Rio Grande do Sul, que é o nosso caso, ou Porto Alegre, ou a nível Brasil? Não sei o que tu tem de informação com relação a isso. Vai ter prejuízo, tá, Adriano, de igual forma, né? Por mais que as escolas tenham... Vamos lembrar as situações de greve quando nós tínhamos aqui no estado, né? Que muitas vezes as escolas ficavam paradas um bom tempo e aí tentavam recuperar depois de alguma forma, né? Ou com aulas ao final de semana, ou estendendo até o ano letivo lá, janeiro e fevereiro. Isso é uma das possibilidades, né? Vai acontecer. E isso vai depender muito de quando a liberação dos órgãos aí que regulam
de fato vai permitir que a gente retome as atividades presenciais. Agora, tem N possibilidades. Lá na escola, o que a gente está pensando para o retorno, tá? Estender o horário de aula, talvez meia hora a mais a cada dia, ou mais cedo ou mais tarde. As aulas sábados aos sábados são uma possibilidade, estender para janeiro, fevereiro, talvez emendar o ano. Outra coisa que o governo está permitindo também é que tu inclua uma carga horária a mais até de atividades online, né? Mesmo quando começar o presencial, para dar tempo de recuperar. Então, assim, tem muita iniciativa que está surgindo agora, mas não é nada consolidado ainda, né? A gente está vendo muito Europa e China. Como é que está rolando por lá, né? E o que dá para adaptar para cá? Porque nesses outros países, eu falei da questão da regulação, eles são mais livres, né? E mais ágeis para tomar essas decisões e fazer com que a coisa flua muito mais rápido. Aqui no Brasil, puxa, tem uma demora, tem uma inércia por parte dos órgãos que regulam, que dificulta muitas vezes até a gente conseguir ter um pouco mais de agilidade. Mas então é tudo muito novo, né, Adriano? Então, hoje é uma informação, amanhã pode ser outra. A gente já tentou reiniciar alguma coisa presencial de acordo com o decreto do governador que saiu no início do mês, mas a gente recuou, né? A gente não tem segurança, vamos dizer assim, a gente não está seguro de que, por mais que a gente atenda todos os protocolos que o governo está exigindo, a gente vai dar uma garantia para os nossos alunos de segurança sanitária mínima. Tá? E eu, como diretor e o resto da minha equipe diretiva lá, a gente tem como meta, a gente não vai arriscar nada prematuramente, né, de retorno das aulas, se a gente não tiver 100% de certeza de que a forma como os alunos vão retornar para o nosso meio ambiente lá da escola seja minimamente um ambiente saudável para que eles retomem sem um risco maior, né? Então, a gente está fazendo tudo de uma forma muito calma para, quando retornar, ter o mínimo impacto possível. Então, N ações estão sendo pensadas, né? Tanto dos órgãos quanto da iniciativa privada. As escolas privadas correm paralelamente já estruturando a sua infraestrutura para poder atender os alunos logo que o governo liberar. Tem N escolas que eu já conheço que já estão adaptando a sua infraestrutura para esses protocolos que o governo está exigindo. Vai ser uma corrida muito grande, né? Espaço físico, só para ter uma ideia, salas de aulas que tu conhece, que nós temos lá, de 30 a 35 lugares, pelo distanciamento exigido do governo, eu vou botar 12 pessoas na sala, né? Então, eu perco o espaço físico que eu estou tendo até que construir agora lá na Fundatec salas novas, né? Não vão ser salas de campanha, eu já até mudei, vão ser salas fixas mesmo, porque só com os alunos que eu tenho hoje eu já vou ocupar toda a estrutura para fazer algo, digamos assim, bem seguro, né? Nada de riscos extras, nem para professor, nem para aluno, nem para minha equipe lá administrativa pedagógica. Sim, perfeito. A gente tem, nesse ponto, duas questões. Uma, a instituição está proporcionando essa segurança para quem está indo, mas Isso. também tem que a pessoa se sentir segura para também procurar as instituições de ensino e se matricular. Então, são dois pontos. Não adianta só um lado estar ok. Se a pessoa acha que está ok, ela vai e não vê ok, ela volta. Agora, a instituição proporciona, mas ela não se sente ok, tanto em deslocamento quanto na instituição, ela também não vai procurar. Esse é um dos pontos. E o outro que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e tem em outros estados do país também, com relação a bandeiras, a flexibilização, mais ou menos, ou mais restrições, dependendo da situação das cidades e das regiões. Então, pode ser que as empresas, as instituições se programem a partir do momento que flexibiliza mais. Bom, então a gente vai retomar daqui a 2, 3 semanas. Porém, quando chega lá na frente, já muda completamente a bandeira, flexibilização ou restrição. Então é outro desafio a lidar. Então, como é que está sendo lidar com todo esse cenário, com também
o país está, entre outras palavras, parado desde março. Como é que está sendo lidada da parte financeira, das instituições financeiras? Isso foi muito afetado, não foi tão afetado? Enfim, como é que está sendo também com essas flexibilizações e restrições? Foi. Tu colocaste uma coisa importante, Adriano. Claro que não depende também, não basta só a gente organizar um ambiente seguro, só que o aluno tem que chegar na escola. E aí, como é que ele faz com o transporte coletivo, por exemplo, né? Que muitos dependem. Tem alguns que precisam deixar seus filhos e as escolas não estão abertas também para poder retomar. Tem o pessoal do grupo de risco, tanto professor quanto aluno. Então é uma complexidade gigante para tu conseguir gerenciar, tá? Tu falaste na parte financeira, é outra coisa muito importante que eu esqueci até de referenciar antes. Eu acho que a gente está trabalhando em dois pilares, tá, Adriano? Desde o início aliás, até um pouquinho antes da crise, vamos dizer assim. Claro que a parte sanitária a gente obviamente se adequou agora porque foi tudo muito novo. Mas a questão financeira, já o ano passado, a Fundatec contratou um seguro para os alunos, um seguro educacional, né, que cobre dois casos, né, perda de renda em função de uma demissão, né, e a perda de renda se o responsável financeiro dele vier a falecer. Então a gente, nesse ano, está trabalhando forte na questão sanitária, de atender todos os protocolos e até fazer coisas a mais do que o protocolo do governo exige, olhando as boas práticas que eu te comentei, que estão sendo feitas na Europa, na China, enfim, e no Japão, e também cuidando desse outro lado financeiro. Esse seguro cobre, e a gente nem esperava que fosse acontecer pandemia, né? E eu contratei esse seguro lá em dezembro do ano passado, e todos os alunos da escola estão ali cobertos por esse seguro. Então, até se ocorrer um fato assim, ele pode acionar o seguro lá. Mas é claro, nos afetou, obviamente, como afetou toda a renda das pessoas. A gente teve aí a média nacional para instituições de ensino na questão da inadimplência está em torno de 40%. Foi em abril e foi em maio, tá? E a gente ficou em torno disso, ficou em 38%, quase 40%. Então, a gente não fugiu muito do que está acontecendo no mercado. E há um descompasso, né? Porque ao passo que eu tive que investir nesses protocolos todos, né? A escola teve que investir. Quando a gente girou a chave para o ensino à distância, para teres uma ideia, Adriano, os nossos servidores são hospedados na Amazon, nos Estados Unidos. Então a gente paga em dólar. E o dólar deu um pulo. E eu tive que aumentar a capacidade dos meus servidores, porque de uma hora para outra eu tinha lá 30, 40 alunos usando a plataforma e entrou 500 para usar. Então, a batida foi forte. Eu tive redução de receita em 40% e tive que investir, né, numa plataforma que a gente paga em dólar, manter a minha estrutura de escola aberta, que a maior parte do custo são pessoas, né, são os professores, e isso aí foi mantido. Então, e mesmo assim, a gente ainda atuou caso a caso com os alunos, né, o pessoal que teve dificuldade de pagar mensalidade em abril, maio e junho, a gente empurrou a mensalidade lá para o final do contrato, sem juros. Ou seja, para dar esse desafogo, e se for necessário em julho, a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Porque a gente sabe que do outro lado lá também está difícil. Está tão difícil quanto para a gente, que nem tu comentaste. O pessoal está tentando se virar para ter uma forma de fazer os trabalhos, as atividades, e tem um filho pequeno junto do lado que ele tem que dar atenção, né? E tem que cuidar da rotina do dia a dia e muitas vezes trabalhar também. Então, o desafio é grande para todo mundo. Então, essa questão econômica foi impactante, mas agora, digamos assim, né, o susto maior já passou, a gente está sabendo lidar aí com a adversidade. Então, estamos indo bem, diria até, perto até de outras instituições que eu tenho conversado. Sim. Vocês estão fazendo o que vocês podem, dentro da parte de vocês, colaborando com essa situação que é Isso. delicada. E a gente tem, não só vocês, como diversas outras empresas, instituições, também postergando. Isso pode gerar um problema mais lá para frente. Eu espero que seja resolvido o quanto antes, né? E como tu disse, os custos aumentaram e a receita diminuiu. E agora pega tudo que é cotado em dólar, a previsão
de câmbio é ficar nesse patamar ou até mesmo aumentar, não tem uma previsão de cair. E também a receita não tem uma previsão de recuperação tão rápido, né? A gente espera que se resolva o quanto antes. Com relação à previsão de retorno às aulas, já é possível ter uma previsão de quando vai ser retornado, digamos, o mais próximo do que se tinha antes? Ou ainda não dá para fazer qualquer previsão? Teria que esperar, de fato, ter medicamentos para tratamento ou vacina para cura do coronavírus? Enfim, teria que esperar acabar o coronavírus? Ou já se tem alguma previsão? Porque tudo a gente está aprendendo ao longo do caminho. Então, ó, se a situação se mantiver como está, já tem os protocolos, já tem uma previsão de retornar com tais medidas, ou não, ainda não é possível fazer essa projeção. Pois é. Adriano, essa é a pergunta de 1 milhão de euros aí, né? Quando será? Que é o nome até do teu, da tua iniciativa aí das lives, né? Quando será? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu estaria sendo inconsequente e irresponsável aqui se eu desse uma data, né? Porque o que acontece? O governador liberou que as aulas práticas de laboratório, de conclusão de curso, poderiam iniciar agora no dia 15. Algumas instituições até iniciaram e a gente também ia iniciar. Só que antes um pouquinho do dia 15, eu acho que foi ali pelo dia 10, 12, eu não me recordo, saiu o decreto do governo municipal dizendo que era para dar uma segurada, né? Então tá, não vamos arriscar, até porque também, como eu te falei, a gente recebeu vários feedbacks de aluno com grandes dificuldades de retornar naquele momento, né? Em função de transporte público, em função de problema familiar, enfim, N problemas. Então, a gente segurou, né? Então, o cronograma nosso da escola, a gente tem aula ainda essa semana, aula online. Depois a gente tem um mês de férias, que já era normal do calendário, né? Fazer as férias no meio do ano. Para daí lá pelo dia 20 de julho a gente ver como é que vai estar a situação. Porque senão fica complicado a gente também ficar toda hora no vai e volta, né? Porque eu tenho que programar um monte de professor que tem que se organizar e grande parte deles trabalha na área da saúde, são enfermeiros, então eles estão pressionados dos dois lados, né? Sobrecarregados. Pô, o troço é surreal, né? Então eu tenho que organizar com eles e tem a organização dos alunos e as suas famílias e seus trabalhos também. Então, o que acontece? O governo ficou de revisar se o retorno das aulas presenciais para séries iniciais, de primeira a quarta, e o ensino médio, pudessem retornar no dia 1º de julho, agora, né? Mas como a gente tem visto, né, o percentual de ocupação aí das UTIs, principalmente em Porto Alegre, deu uma aumentada. Então, esse sentimento meu, tá? Eu acho muito improvável que ele libere no dia 1º de julho. Acho que ainda vai demorar mais um pouco, tá? Acho que a previsão otimista, Adriano, eu te diria que é da metade de agosto para frente, tá? Eu não vejo, assim, em massa, né, todos os níveis retornarem antes disso. Não vejo. Talvez ele faça como ele já tinha pensado, ele vai liberar por etapas, né? Libera um nível, testa, vê como é que vai, libera o outro nível e por aí vai. Mesmo com os protocolos, né, a área de ensino, sala de aula, restaurante, né, são dois ambientes que são os piores para a questão da contaminação. Por mais que tu deixe espaço ventilando, use máscara, distanciamento, álcool gel para tudo, é complicado. Porque se não há contaminação ali, local, as pessoas têm que vir de algum lugar. E vindo de algum lugar, pode acontecer lá também, né? Sim, eu vi um estudo que mostra, se não me engano, para uma pessoa indo para uma instituição de ensino, ela teria 805 pontos de risco de se contaminar ou até mesmo para transmitir. Então, realmente é um número altíssimo. E com relação à instituição de ensino, a decisão de vocês, das instituições, no caso, ela impacta muito na programação das famílias, porque a educação é uma das prioridades. Então, muita gente se organiza qual horário eu vou poder fazer a minha terapia, qual horário eu vou poder fazer a minha aula de música, aula de inglês, enfim, ou seja, qualquer outra atividade em função da educação. Então, de fato, acho muito prudente o que vocês estão fazendo, avaliando muito bem antes de ficar fazendo várias decisões e para daqui a 1, 2, 3 semanas ter que mudar de novo. Até porque a gente está vendo isso desde março, né? Então, impacta muito na decisão de uma pessoa ou da família.
Uma coisa, Adriano, só para complementar, Pode falar. é assim, ó, essas tentativas, e é tudo muito novo para todo mundo, né? Essas tentativas feitas pelos governantes, é muito natural esse vai e vem, porque é tudo muito desconhecido, a gente não sabe como lidar, né, ao certo ainda com o vírus. Entretanto, a gente também tomou uma posição de não ficar parado, né? Eu acho que a inércia é a pior coisa que tem. Então, a gente tem que tentar estar à frente em algumas coisas. No momento que foi permitido, né, pelos órgãos que regulam a questão do ensino à distância, independente de qual o tipo de curso, né, se ele era só presencial ou não, etc., dentro dos limites possíveis, né, pedagogicamente falando, ninguém vai fazer nada fora do contexto, a gente foi lá e encarou, vamos girar a chave, vai ser um desafio, vamos fazer, né? Porque tem que fazer alguma coisa. É o que eu sempre falo nas lives que eu tenho participado, enfim, textos que a gente escreve, eu sempre tento passar uma mensagem positiva disso aí tudo, tá? Que, claro, uma hora vai passar, a gente obviamente não vai ter a vida que tinha antes, mas a vida vai continuar, só que de uma forma diferente. E a gente tem que aprender isso, a gente tem que não ficar na inércia esperando que a coisa nos leve para algum lugar. E tem que tentar ser protagonista de alguma coisa. Então, ao invés de... Claro que a gente não quer ficar no vai e vem, é ruim para todo mundo, mas a gente volta e meia tem que fazer alguma tentativa, que nem a gente fala bastante lá na Fundatec, sempre tem que tentar lançar um MVP, né, um modelo inicial, um protótipo, porque de repente o negócio cola e vai. Algumas vezes a gente vai errar, a gente não é perfeito, ainda mais num ambiente estável como a gente está hoje, mas vai que acerte. E que esse acerto seja bom para todo mundo, né? Então, parado não dá para ficar. Isso é uma coisa que lá na escola, na Fundatec como um todo, a gente tem como premissa, né? Não dá para se acomodar. A gente tem que pensar em todos os públicos de interesse que a gente tem, tentar equacionar essa complexidade toda e fazer, né? Dentro, obviamente, de todo o cuidado que a gente tem que ter. Assim, é bem... Eu até queria fazer uma pergunta, eu te cortei, desculpa. Não, esse é mesmo, tá certo? Vamos interagindo. Até por sinal, se alguém estiver assistindo, quiser fazer comentário, pode colocar, pode deixar sua dúvida. Aperta no coraçãozinho de novo. Só comentário legal, né, Adriano? Ah, é verdade. Só comentário legal, só positividade, gente. Vocês não me veem aí com coisa negativa, pelo amor de Deus. Isso aí a gente já olha na TV direto, por favor. Aperta o coraçãozinho que a gente gosta de ver, vai subindo um monte de coraçãozinho e ajuda a chegar para mais pessoas também esse nosso bate-papo. A gente tem aqui, de certa maneira, até não sei se essa seria a melhor palavra, uma vantagem, né, entre aspas, de que tudo que está acontecendo aqui no Brasil está vindo depois. Justamente começou China, Europa e chegou para cá. Então a gente tem uma certa vantagem em entender o que está acontecendo para tentar tomar algumas medidas. E, de fato, a gente sempre teve adversidades, e todo mundo teve que ir se reinventando, só que agora essa questão do coronavírus foi algo que chegou para tudo, impactou todos os setores ao mesmo tempo. A gente sabe, não, um setor está sendo afetado, vai ter que se reinventar, agora é outro, não, agora é todo mundo geral mesmo, né? Então não dá para ficar parado e tem que realmente se reinventar. A gente vai ver, de fato, instituições, empresas em geral que já está acontecendo, fechando, algumas até usando isso como pretexto para ter fechado, né? Mas de fato está impactando mesmo. E também tem outras que vão conseguir se reinventar e se adaptar e tirar grande vantagem em função de ter se adaptado antes. O que a gente consegue ver nos cursos, o que é possível deixar totalmente o ensino à distância e que talvez até poderia acabar, de certa forma, com algum ensino presencial, e o que ainda não é possível deixar totalmente à distância e ainda se faz necessário o ensino presencial. Só complementando, porque hoje em dia alguém de Porto Alegre ou de qualquer lugar do Brasil consegue estudar em qualquer instituição no modo online. Basta ter o currículo que aceite, que esteja de acordo com o que está procurando, um valor de mensalidade atrativo, e a pessoa pode estudar em qualquer lugar. Então, o que a gente consegue ver, o que daria para ser só online, que até poderia correr o risco de acabar com o presencial, e o que ainda não é possível e é necessário, sim, ter o presencial. Tu vê, né, Adriano, tá falando uma coisa, já respondo isso aí, mas tu colocou. O Brasil é tão sortudo, se dá para chamar assim, né?
que a onda começou lá do outro lado, né? Do lado oposto. E mesmo assim a gente não aproveitou, né? Para se antecipar, para aprender logo, né? Antes do negócio chegar aqui. Não que não fosse dar impacto, daria de qualquer forma, mas a gente teve a chance. Não começou aqui, né? O negócio veio vindo, a gente teve a chance, a gente perdeu essa chance. A outra questão que comentou, rapidinho, eu sei que não é nosso tema aqui, mas eu acho importante falar. Tu falaste dos outros setores que vão ser impactados, né? Todos vão ser. Saiu agora aí a possibilidade da fusão da Latam com a Azul, né? Eu acho que isso vai acontecer muito também com as instituições de ensino. Muitas não vão se segurar. Já havia uma tendência no passado de grandes grupos comprarem escolas menores, né, e transformarem em conglomerados maiores. Já estava acontecendo. Eu acho que para quem estava preparado, quem estava com grana, agora vai ser um momento muito bom para comprar várias escolas, né? Eu acho que não só nas escolas, mas várias empresas, a economia toda vai começar a ter muito processo de fusão para que elas não deixem, para que as empresas não quebrem, né? Não deixem de existir. Mas vai reduzir muito as possibilidades, porque muitas vão se fundir. Esse movimento hoje das aéreas, que saiu no jornal, eu acho que ele vai ser muito comum de agora em diante. É uma Só uma tendência. observação. Eu acho, tá? Só uma observação. Bom, tu comentaste E até do só ensino à rapidinho, distância. tem essa questão da fusão e tem também do compartilhamento, que a Latam com a Gol, elas fizeram um As compartilhamento de rotas. rotas. Então, Isso. ou até mesmo fusão, ou uma comprar outra, ou no caso, o compartilhamento de uma usar o serviço da outra. Às vezes, quem comprar passagem pela Latam vai voar no avião da Gol e vice-versa, nesse compartilhamento de rotas. Eu não te duvido que daqui a pouco isso não vai acontecer com Uber, Cabify, Pop aí também, tá? Porque eles também foram bem afetados com isso. Então é provável que isso possa acontecer em outros segmentos que a gente nem imagina, né? Que hoje todo mundo tem aquela ideia de ver o concorrente como um cara, né, muito distante, que eu não posso fazer negócio com o concorrente. Isso aí vai quebrar também, esse mindset tem que mudar. Tu colocaste aí essa questão do ensino à distância, né? Do que dá para fazer, o que não Isso. dá. O que Como eu te pode disse, ser totalmente transformado e o que ainda não pode. Isso, tem muita coisa regulada, né, Adriano? Então, os pensadores aí dos nossos órgãos reguladores vão ter um grande desafio de conseguir entender o momento que vai ficar, que não é o momento mais, né? E conseguir colocar no ensino à distância uma forma de desenvolver as mesmas competências que eram desenvolvidas no ensino presencial. Eu não sei te responder isso, tá? Como eles vão fazer. Até porque eu não sou especialista da área, sou um metido aqui na educação, vou te ser bem sincero, tá? Eu não sou da pedagogia, minha área é outra. Então, eu não sei como, mas eu sei que tem que ser feito. Isso é óbvio, a gente não vai fugir. Tá? O ensino vai ser híbrido, como a gente conversou aí no início, tá? Ele vai ser, só que a gente tem que mudar um pensamento que é assim, ó, hoje as escolas, e até a nossa também, foi a saída que todas encontraram, né? Não deu tempo de processar o negócio e tentar algo diferente. Elas estão tentando dar uma aula presencial à distância. Não dá para ser assim mais. Porque conhecimento, né, a gente pega no Google, né, Adriano? A gente vai lá, digita e vai descobrir. O que eu entendo, o pouco que eu entendo aqui, estou sendo bem humilde para falar para vocês, é que a gente tem que criar espírito crítico nos alunos, mas fazendo eles construírem um conhecimento. Já começa aí a primeira competência que a gente vai desenvolver deles, que é o pensamento crítico. Hoje as pessoas têm as coisas de forma muito fácil. Né? Tu digita alguma coisa, ela vem. Tu pergunta na sala de aula, o professor responde. Não dá mais para ser assim. É claro que tu tem que instrumentalizar eles, né, metodologicamente, de como eles têm que buscar o conhecimento. Não pode simplesmente dizer para o cara, agora tu te vira e pesquisa. Não. Como pesquisa? Né? Como eu transformo pesquisa em algo prático, aplicável? Aí a coisa rola. Tem que ser colaborativo. Foi tu que usou a palavra aí há pouco tempo, que as empresas vão ter que ser colaborativas, né? Eu acredito que no ensino é a mesma coisa. É cocriação. Né? Criar conhecimento junto. A universidade, eu não vou só focar na universidade, que parece que eu fico dando pau na universidade, mas ela era para ser a grande provocadora da mudança. E hoje ela está sendo empurrada pelas mudanças.
né? Onde a gente espera pensamento crítico, como era lá séculos atrás, nas instituições de ensino. Elas que pensavam, né? E muita coisa da filosofia vinha de lá. E hoje elas são empurradas pelas mudanças, a gente não é agente transformador. Eu estou fazendo uma crítica mesmo aqui, tá? É advogado. Importante. Tá? A gente não tem mais aquela ideia de despertar o espírito crítico, porque as coisas estão muito fáceis hoje. Então, até a gente vem de um modelo de educação sentado ouvindo o professor falar. Isso é muito cômodo para o aluno e é cômodo para o professor. Porque o professor faz de conta que está dando aula e o aluno faz de conta que está aprendendo. Sabe? E no fim lá eles chegam num acordo e eles tiram uma nota. Aí o cara passa. E aí a universidade, as instituições de ensino continuam sendo as produtoras de diploma. Não vai dar para rolar mais assim. Uma coisa importante, tá? Para mim, as empresas de tecnologia... Ó, se eu estiver falando demais, tu me tranca aí, tá? As empresas de tecnologia... As empresas de tecnologia, para mim, são um case para tudo. Tá? Pega a Singular University lá dos Estados Unidos. Aquela, para mim, é a referência de como deveria ser o ensino no mundo. Eles não estão ligados para o diploma. Eles querem desenvolver competências nas pessoas. E a área de tecnologia, eu falo as empresas de tecnologia, elas contratam por competência. Eles não querem saber se o cara tem diploma. Cara, tu sabe fazer, sei. Beleza, então, hard skill, né? A parte técnica eu sei. Claro que depois tem um aprofundamento para ele desenvolver as chamadas soft skills, né? Que aí entram nas questões mais comportamentais. Mas desenvolver competência. E para isso tem muita universidade que já está pensando na interdisciplinaridade, que é criar um currículo, rapidinho já termino, que é criar um currículo que parte dele é específico daquela competência que tu quer desenvolver. Então, eu quero ser administrador. Então, eu vou ter metade do meu programa de disciplinas voltadas à formação de competência para administrador. E a outra é para formar gente. Para formar gente competente. Não importa se eu vou trabalhar com administrador. Se eu tenho que desenvolver minha competência em comunicação, eu vou lá e escolho aquela disciplina eletiva para comunicação. Ah, não, eu quero políticas públicas. Eu quero me desenvolver em análise de dados, né? Big Data, inteligência artificial. Vou lá. Então, os currículos têm que ser híbridos também. Mas para isso é aquilo que eu te falei. A regulação tem que ser mais livre. Enquanto a gente tiver regulação muito forte do Estado, vai complicar. Nesse ponto, eu sou mais liberal. Interessante essa reflexão e justamente isso que faz se desenvolver, né? E de fato, a gente vê que em muitos pontos era simplesmente replicar. Pegava o conteúdo, não, mal absorvia ele, replicava e estava ok, estava com a chancela, porque tinha o diploma para passar, ó, tá aqui, ó, já está aprovado. Mas, e de fato, essa questão de ser crítico, de pensar, refletir sobre aquela situação, desenvolver, é um dos desafios da educação. E assim, pode comentar. lembrei de uma coisa agora aqui também, Adriano, rapidinho, que eu estava falando das empresas de TI, para te ter uma ideia como eles estão tão à frente das outras, a cultura das empresas de TI, que quando chegou a pandemia, para eles foi muito fácil trabalhar home office. Para eles já está internalizada essa cultura do home office, do cara autodidata, dele saber se organizar sozinho, entende? O cara desenvolveu competência para isso. Não é diploma, a gente fica ligado ainda no papel. E hoje em dia, eu comentei aí várias vezes para colegas meus, em muitas empresas que eu entrei, não me pediram diploma. Tu é formado em tal coisa, sou. Pronto. Tu mostra no dia a dia a tua competência, entende? É claro, vamos lá, vou fazer um parênteses aqui. Tem profissões, engenharia, vamos lá, medicina, coisa do tipo, que são mais tradicionais, exigem uma certificação, etc., que tem que ver como resolver essa bronca aí, tá? Aí eu já não sei como é que funciona. Mas para grande parte dos cursos, é competência, tá? Não é diploma. E pensamento crítico, que era o que tu estava falando aí que eu te cortei. Sim, a gente tem algumas profissões que a seleção ela é feita antes, ou seja, nessa preparação, e a gente tem algumas profissões que a seleção é feita na prática no mercado mesmo. Então tem essas opções que vai filtrando, né? São maneiras diferentes de filtrar. E se a instituição de ensino não consegue preparar o cara
para ele não pagar vale, desculpa o termo lá depois no mercado, é o mercado que vai selecionar, ele que vai ser o funil. Aí o cara vai dizer assim, puxa, mas eu saí sem nenhuma competência da escola onde eu fiz o meu curso, o que será que está acontecendo, né? Claro que a escola tem uma parte da responsabilidade, mas grande parte é do aluno também, tá? Eu te diria que até a maior parte é do aluno, que nem eu te disse. Teve gente que ficou sentada reclamando que não conseguia enviar um trabalho da modalidade online, outros foram fazer o trabalho com lápis e papel, tirar uma foto e mandar. Aí vem a atitude, né? Que a gente fala lá da competência, que é conhecimento, habilidade e atitude. Não basta só eu conhecer algo, eu tenho que ter a habilidade para fazer aquilo, mas a atitude depois para colocar em prática. É o conjunto, aquele famoso do chá aí que o pessoal gosta de falar. Sim, cada um tem que se adaptar de acordo com a sua realidade, né? Com seus O meios. Adriano, eu falo, é outra coisa que eu falo também. Já falei em abertura de evento do nosso congresso, que a gente fala do nosso encontro. Darwin. Darwin nunca foi tão atual. Eu falei isso há 3 ou 4 anos atrás. O cara que vai resistir à crise, e aqui eu não estou fazendo nenhuma adivinhação, nem previsão, tá? Para mim, eu tenho isso com muita certeza. O cara que vai conseguir sobreviver não é o mais forte nem mais inteligente. É o cara que consegue se adaptar. É Darwin, cara. Darwin sabe muito. Sabe mais que o Freud, eu acho. Eu faria até... Se desse para fazer polêmica, uma live... polêmica. Se desse para fazer uma live com os dois discutindo, seria legal. Pontos polêmicos, olha aí, interessante. Então, até teve gente que comentou também sobre a portaria 544, que foi dessa semana, que ela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar essa situação de pandemia. Tu até tinha comentado um pouco mais. É a portaria do MEC. Essa que saiu que agora. Ela vem trazendo de novidade que possivelmente vai servir como uma referência, inclusive após o cenário pandêmico, porque ela traz algumas mudanças agora. Mas o que a gente consegue aproveitar dela para seguir utilizando mesmo quando passar esse cenário pandêmico? Na realidade, ela não é muito objetiva. Ela diz que pode, mas ela não diz como. Né? Normalmente é como os órgãos legisladores no Brasil falam, dizem, tu tem que fazer isso, tá bom. Ela joga para as instituições, te vira. Então assim, ele diz que enquanto durar a situação, o decreto é válido até 31 de dezembro, tá escrito lá, mas enquanto durar a pandemia ele pode ser reeditado. Tá legal, então tu vai dar essa flexibilidade para todo mundo, beleza. Até onde eu posso ir? Não fala. Como eu posso fazer? Também não falo, sabe? Então, aí as instituições de ensino tentam ser criativas, né, para conseguir dar conta disso. Aí chega lá na frente, vem alguém que regula e diz assim, mas tu fez errado. Então, mas como é que era o certo, então? É isso que eu digo, que o Brasil não é ágil para isso, sabe? O troço fica truncado, complicado. Sim. E a gente vê, bom, os governos, né, de modo geral, a gente sabe que não tem feito tanto assim pela educação, ou pelo menos não tanto quanto deveriam. Isso já é um bom tempo, né? Inclusive, agora a gente está sem o ministro da educação. Sim, a gente está sem o ministro da saúde, sem o ministro da educação agora, tá? Não que estando lá fosse uma boa, né? Mas agora a gente... também. Talvez, eu não sei o que é melhor, estar lá no cenário atual ou ser, né? Mas enfim, a gente precisa de fato de mudança. O que tu acha que seria interessante os governos fazerem, tanto a nível nacional quanto estadual, que seria assim, é fundamental que eles façam isso, porque as instituições elas vão fazendo o que elas podem, com as suas limitações, tanto dos seus espaços, das suas tecnologias, quanto as limitações de leis e de decretos. O que tu acha que seria importante os governos fazerem para, de fato, que a educação no país decole? Adriano, eu estou apolítico aqui na live, tá? Totalmente isento. Até porque isso é uma coisa histórica, não é de agora, né? A educação nunca foi colocada como pauta principal, né? Por nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal. Nesse momento, a única coisa que eu esperava deles, né, vamos dizer assim, do Ministério da Educação, que é a figura máxima aí que regula a educação, seria que eles tivessem protagonismo
para ajudar todos os estados e municípios, eu não falo só em grana, mas com políticas mesmo, norteadores. Né? Dizer assim, olha gente, as boas práticas, o que a gente está vendo no mundo, chamar para discutir. Ele ser realmente o protagonista, porque ele não foi. Né? As universidades federais, muitas pararam de operar, porque também não tinham condições tecnológicas de dar suporte para os alunos, ou porque os alunos também que estudam nas instituições federais não tinham condições ou recursos para aula online, mas ela não foi a protagonista para juntar as pontas de cada estado e as peculiaridades de todo mundo e criar um caminho único. Então eu duvido que ela seja agente de mudança para qualquer coisa lá na frente. Eu acho que isso depende muito mais das escolas, infelizmente, de forma fracionada. Acho que aqui no estado, a gente aqui está tendo um caminho mais lúcido, tá? Comparado com o resto do Brasil, tanto na questão sanitária, na saúde, até mesmo da educação. Então, se eu fosse dizer um modelo até agora, eu acho que o nosso aqui do estado, e eu não sou bairrista, tá? Mas acho que o nosso aqui é o mais pé no chão até agora. Infelizmente, o nacional tá devendo muito. Ficou devendo muito. Né? Sim, não só está devendo no sentido como tu pontuou de nortear, como teve atitudes piorando, né? Não só não ajudou, como piorou. Infelizmente, isso aconteceu. Aquela história, se tu não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. Não, mas aí ele vai atrapalhar. É verdade, infelizmente. Bom, comentou assim que o Rio Grande do Sul é um dos principais estados que seria no relação à educação. Teria algum outro no país assim que a gente possa ter como digamos, uma referência de que tem feito, não que seja exatamente 100% bom, mas que tem tomado atitudes que sejam referência, que dá para a gente trazer para o Rio Grande do Sul, ou até mesmo países que a gente tem olhado, que vocês têm olhado como referência, assim, no que daria para trazer de acordo com a realidade do país. Porque a gente não pode simplesmente trazer algo de outro lugar para cá e tentar implementar, porque tem que se adaptar para cada situação, né, para cada realidade. Sim. Se eu fosse falar antes da pandemia, tá? Tem um belo exemplo lá no Nordeste, no Ceará. Eles têm indicadores muito bons de educação, tá? Eles investiram bastante. Eles têm indicadores muito bons, tá? Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Mas na pandemia agora, a gente até eu e tu tava conversando sobre isso agora há pouco. Eu acho que o caso mais que todo mundo ficou, vamos dizer assim, lindamente emocionado foi com a Nova Zelândia, né? Foi o primeiro país a conseguir não ter ninguém, pelo menos, né? Ninguém mais morrendo, internado, infectado ao certo. Quase não dá para saber, apesar deles terem testado toda a população deles, né? E já retornar à vida, entre aspas, né? A vida normal. Então, o modelo de educação deles e da Islândia sempre foi bom, tá? Até antes da pandemia. A Islândia lá tem pouca regulação governamental, né? As escolas podem montar seus currículos e também tem uma questão lá do ensino fundamental e médio que tu pode alfabetizar a criança em casa, tá? Que é um grande diferencial. Então, para mim, dois exemplos. Agora na pandemia, Nova Zelândia. Está todo mundo encantado lá com a líder, né, da Nova Zelândia, enfim, pelo posicionamento dela perante a crise toda, de como o país está, como o país enfrentou isso tudo. E eu colocaria a Islândia como exemplo já de algum tempo na educação que os países poderiam usar como algum case. Claro, salvo, né, Adriano? Esses dois países são bem pequenos, né? Salvo peculiaridades regionais, né? Vamos pensar no Brasil, o Brasil é continental. É muito diferente a cultura norte e nordeste para a nossa aqui, então tem que relevar esse tipo de situação também. Mas são dois cases que eu colocaria na crise agora e antes da crise como modelos. Sim, a Nova Zelândia até o último caso foi 29 de fevereiro, não, fevereiro acho que foi por aí. Foi 29 de fevereiro e agora eles começaram a flexibilizar. E até no que eles começaram a flexibilizar, não foi totalmente, já voltou a ter casos lá na Nova Zelândia de novo. Já tem alguns casos acontecendo. E
A gente está chegando para o fim do nosso bate-papo. Pedir para o pessoal Opa! apertar o coraçãozinho de novo. E o que que a gente consegue ter de bônus para quem está nos assistindo até agora? Vamos ver o que que a gente Ah, chegou a consegue. hora do... Tá Chegou a hora do bom. bônus, vamos ver. Assim, a gente tá bom, a gente tem a nossa escola técnica, né, com esses 4 cursos, administração, informática, enfermagem e segurança do trabalho. São esses 4 cursos que a gente tem. A gente já está matriculando para o segundo semestre, porque o mundo não vai parar, né, gente? A gente vai continuar tendo que estudar, se qualificar, enfim, viver. Só que a gente está programando o início do segundo semestre para essas turmas novas, Adriano, só em setembro já, tá? Tradicionalmente a gente fazia ali no início de agosto, né? No máximo até metade de agosto, a gente já programou para setembro. Então, quem quiser fazer algum curso técnico, tá? Tem 15% de desconto. Quem se matricular em junho agora, tá? Opa! 15 no curso todo, não é só na matrícula, no curso todo. Ah, foi. Mais Se tu, interessante ainda. se tu for pensar aí num curso mais caro nosso, que é em torno de 14 mil reais, pô, 15% de desconto é um desconto considerável, tá? Ah, E também tem os cursos de aperfeiçoamento, que a gente tem os cursos rápidos, tanto online quanto os presenciais que a gente vai ter mais para frente, que também, hoje está tudo com 15% de desconto. Depois o pessoal do comercial vai querer checar comigo lá se é verdade. Eu vou dizer, não sei, o Adriano que deu, não fui eu, vou passar a bronca para ti. E Mas como é que o todo mundo pessoal tem, diz? O pessoal diz o que que o pessoal tem que dizer para ter direito a esse desconto? Né? obviamente ele tem que citar que ele viu a live, né? Ou Opa! parte dela, enfim, eu sei que todo mundo não tem muito tempo para assistir, mas que. Ah, e outra, ele tem que curtir, eu acho que é legal que ele curta, Adriano, a tua página aí no Instagram, né? O Adriano Segue as faz um duas trabalho, páginas. a Segue. da Fundatec e a do Adriano. Porque assim, ó, o Adriano faz um trabalho diferenciado, gente. Para quem não conhece o trabalho do Adriano, Obrigado. assistam. Ele deu uma ajeitada na vida de um colega nosso lá na Fundatec, ó. O cara hoje aplica em ações, Adriano. É verdade. Ele tá nojento, Eu não vou Ele citar o saiu nome de dele aqui. super endividamento para investidor. Tu vê, olha só, esse é o case do Adriano, ó. O Adriano desentortou um prego que nós tínhamos lá. Ele está até assistindo a live aqui. Então, curtam aí, sigam o Adriano, porque vale a pena, galera. Obrigado. Então agora a gente está se encaminhando para o final. Então quem está assistindo até agora vai ter esse super desconto, 15%, é um valor bem significativo, porque é em todo o curso, né? Simplesmente na matrícula. Então Não, todo curso, todo entre em curso. contato com a Fundatec, diz que estava assistindo aqui a live, Isso. aproveita, já vai se qualificando, porque a qualificação é um dos pilares para a gente conseguir ter acesso a cada vez mais opções, tanto da parte financeira quanto da parte de atividades que a É, gente goste de exercer. Então, a qualificação passa, acho, como um dos pilares, né? isso aí. Deixa eu ver o que a gente tem de pergunta aqui. Uma última pergunta, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Muitas formaturas estão sendo... 2 minutos, já está encerrando. Vou pedir para... Vamos ter que pular essa Formatura, pergunta, tá? então. Tem que pular essa pergunta e pedir para tu começar a fazer as tuas considerações finais, porque a gente começou na contagem regressiva aqui para encerrar. Tá. Não, então, assim, ó, tu falou da formatura só para não deixar sem resposta. Certo. As formaturas vão mudar, não tem como ter aglomeração, né? Infelizmente, vai ser isso, né? A gente está com uma dificuldade, e outras escolas devem estar também, de conseguir formar, né, as pessoas, concluir curso. Umas dependem de estágios, estágios não podem ser feitos, outras dependem de voltar para fazer um trabalho de conclusão, não conseguem. Então, esse pessoal vai ter um perrengue aí na frente, tá? Conclusões gerais, assim, Adriano, cara, tem que ter fé na vida, pé na tábua e acreditar que a gente vai vencer isso tudo, sabe? Não dá para ficar na inércia, como eu digo, ficar parado, né? É difícil, tá uma luta para todos, cada dia é uma novidade e normalmente as novidades não são boas, mas a gente tem que persistir. A gente cresce na crise. O mundo já passou por N crises, guerras, tsunamis, enfim, e a gente está aí. Essa E é só vai ter mais mais uma. ainda, né? É isso aí. Perfeito. Positividade, Adriano. É Positividade. isso aí. Vamos trazer energias positivas para que a gente saia do melhor jeito Isso, dessa situação. isso. Então, agora, nos últimos segundos antes do Insta nos cortar, quero agradecer mais uma vez
o Felipe por ter aceitado participar desse projeto e convidar todo mundo que está aqui a seguir os perfis, @Severo Adriano, segue o perfil da Fundatec também, e acompanhar esse projeto que se chama Como Será o Amanhã, que eu estou trazendo diversos empresários, empresárias, empreendedores, para um bate-papo para todo mundo se ajudar e ver como é que a gente consegue passar por essa situação da melhor maneira possível. Então, obrigado a todo mundo e uma boa Valeu. noite a todos. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.